Muito bom dia, fiel. Começando aqui mais um vídeo do nosso canal Fiel do Bando e vamos aí para as últimas notícias do Coringão, que volta a se apresentar, a entrar em atividades aí de treinos neste sábado 28 de junho. Então fica comigo ligado até o final desse vídeo para você ficar por dentro aí das últimas notícias do Coringão. Antes disso, já se inscreve aí no canal, caso você não seja inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e o seu comentário também, ele é muito bem-vindo. Agora sim, vamos lá para o vídeo. Vamos falar do Corinthians agora. A Lili Nascimento fez uma reportagem trazendo aí um resumo da crise corintiana para a gente falar. Lili Nascimento, vai lá. Falta pouco para a reapresentação do elenco corintiano depois das férias nessa pausa para o Mundial. Mas mesmo sem jogos, o clube segue em evidência, com notícias nada animadoras. A Polícia Civil encerrou o inquérito do caso Vaidebet. Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé foram indiciados por furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ex-diretor jurídico Yunk Lee também foi indiciado, mas pelo crime de omissão imprópria. A polícia entendeu que ele identificou inconsistências no cadastro da empresa intermediária e, mesmo assim, não se opôs. A polícia enviou o inquérito ao Ministério Público, que deve analisar se irá ou não oferecer a denúncia. Caso ofereça, todos os indiciados se tornarão réus e o processo irá para as mãos de um juiz. Esse é apenas um dos motivos do Corinthians estar em evidência nos noticiários. Os problemas também estão dentro das quatro linhas. Memphis Depay notificou o Corinthians por 2 vezes pela falta de pagamento, pela premiação do Campeonato Paulista e também por direitos de imagem. Um valor em torno de 6 milhões de reais. A primeira notificação foi feita em maio, a segunda nesta terça-feira. Caso o Corinthians não acerte esse valor com camisa 10, ele pode não se reapresentar junto com o elenco no próximo sábado e caso esse prazo de não pagamento se estenda, ele pode até mesmo deixar o clube. A atual diretoria informou que não tinha conhecimento da primeira notificação porque ela foi feita ainda sob a gestão do presidente Augusto Melo e que agora a nova diretoria fará esforços para contornar a situação e para que Memphis se reapresente no próximo sábado. A ESPN apurou que todo o elenco aguarda pagamentos em relação aos bônus pela classificação na Pré-Libertadores e Copa do Brasil no ano passado, o valor pela vitória diante do Novo Horizontino e classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e também a premiação do Paulistão. O Corinthians precisa também pagar a rescisão do técnico Ramon Dias e sua comissão. Com a dívida total na casa de 2,5 bilhões, o clube precisa acertar as pendências mais urgentes para tentar minimizar o que já parece fora de controle. Olha, haja problema, hein, amigo? E a gente comentava aqui, ó, tava prestando atenção na matéria da Lili e também dando uns pitacos aqui, conversando com os amigos. Rapaz, o que o Corinthians arrecada com bilheteria, com direitos de transmissão, com patrocínio, e a dívida só aumenta. É uma sucessão de gestões que vão acabando com o clube. Ou estou exagerando, falando bobagem, amigos? Nem um pouco, Abel. As últimas palavras da Lili na reportagem foram fora de controle. Hoje o Corinthians é um clube completamente desgovernado. O Corinthians é uma bagunça. Não é de hoje, obviamente, mas as cenas em 2025 são patéticas, né? A gente já observou Augusto Melo tentando tomar à força a cadeira do Stabile, dívidas, um monte de acusações em relação à corrupção, de terem roubado o clube. A gente espera e aguarda judicialmente ver o que está ocorrendo. E agora essa novidade sobre o Memphis entrar judicialmente contra o clube. E assim, quem está reclamando que o Memphis está cobrando o que lhe é de direito, eu sugiro também que comece a trabalhar de graça. E outra coisa, não é só com o Memphis, é porque o nome do Memphis vende e obviamente vai ser mais assunto falar que o Memphis notificou judicialmente o Corinthians. Isso vai se tornar assunto, isso é normal. Mas o Corinthians não deve apenas para o Memphis.
seja em direito de imagem, premiação. O Corinthians também deve 10 milhões para o Coronado, que é o que tem sido noticiado em relação a direitos de imagem. A gente pode conversar aqui se vale a pena o custo-benefício Coronado, beleza. Mas se você se comprometeu a pagar, você tem que pagar, amigo. Mas tem aquele velho ditado, aquela velha frase. O combinado não é caro. Não sai caro, Abel. Fez um acordo, assinou, tem que cumprir. O Corinthians está fora de controle, é uma bagunça o que acontece hoje no Parque São Jorge, não só em 2025, mas nos últimos anos, desde a última diretoria, desde que o Augusto Melo assumiu, saiu, tentou voltar, hoje é indiciado. O Corinthians não tem mais jeito. Se continuar assim? dessa maneira, não tem mais jeito. Se tiver nas mãos desses conselheiros que hoje comandam o clube e escolhem o caminho que o clube vai ter, não tem mais jeito. O Corinthians, você falou, o Corinthians gera receita, o Corinthians é um canhão, se quiser, positivamente falando, para gerar receita, se for bem trabalhado. Por isso que, desculpa, a gente chove numa olhada aqui, o Corinthians só vai ter jeito de se tornar uma SAF. Enquanto for gerido da forma que é, a última eleição a gente viu. Por que o Augusto Melo foi eleito, Abel? Porque do outro lado ele estava enfrentando o André Negão, que era o representante da Renovação e Transparência, e todo mundo que via o que já estava acontecendo no clube queria uma mudança. A mudança melhorou? Porque era o sujo falando do mal lavado, me desculpe. Hoje o Corinthians só vai ser bem gerido se tornar uma SAF. E assim, também existe a história que SAF não é solução de nada. Depende da SAF. Exatamente. E quem tiver no comando da SAF, né? Essa semana saiu que o Ronaldo, que é um cara, pelo menos sério, tem um nome a zelar, falou que colocaria dinheiro no Corinthians. E eu vou muito pelo caminho do Ronaldo. Se o Corinthians se tornasse uma SAF com pessoas competentes por trás, honestas por trás, pode ser que o Corinthians um dia consiga sair dessa lama que se encontra. Mas se a gente... Vou tentar me ater aqui apenas à questão do Memphis, me desculpa. Desde o começo a gente noticiou que era alto o valor da premiação que iria para o Memphis caso o Corinthians fosse campeão, mas o combinado não sai caro. É o combinado, tá no contrato. Ele tem todo o direito de ir na justiça. Uma vez foi ignorado. Agora, novamente, o Stabile fala, eu não sabia, porque antes foi notificado na época do Augusto Melo. Olha essa bagunça, cara. Olha essa bagunça. E o jogador está no direito dele e só se torna notícia, obviamente, porque é uma estrela, que custa caro, mas não é só ele. E o Corinthians, assim, não tem perspectiva de melhora. Não tem. Os resultados dentro de campo, se voltar após o Mundial, o Corinthians ganhar alguns jogos, vai maquiar como o título paulista maquiou. Foi só acabar o Paulistão, o Corinthians ser campeão e ter alguns resultados negativos, a demissão do Ramon Dias, que tudo voltou, os bastidores voltaram à tona. Como que você começou o programa, Bira? O corintiano não morre de tédio. Não, de tédio não morre, poderia morre brincar, do coração. Agora tá invicto que não tá entrando em campo, mas não tem jeito, cara, mas não tem jeito. Eu não sou tão pessimista quanto você, mas vamos primeiro à situação do Memphis. Queria ser menos também. O Augusto Melo, ele estava se escorando muito, e na temporada passada ele se escorou muito, numa ideia de que ele estava mantendo o pagamento dos jogadores aparentemente em dia ou razoavelmente em dia. O Corinthians não pagava o Félix Torres, a contratação, não pagava o Pachuca pela contratação do Félix Torres, não pagava o Atlético Paranaense pelo Alex Santana, o Ranieri pelo Cuiabá, o Cuiabá pelo Ranieri, desculpa, o Cuiabá pelo Ranieri, o Talheres pelo Garro, o Argentino Júnior pelo Fausto Vera. Ações da FIFA contra o clube. Então, o Corinthians não paga, mas assim, o salário eles tentavam por quê? Porque com o salário em dia, pelo menos o time em campo entrega. E o Corinthians precisava porque estava lutando contra o rebaixamento. E daí, quando teve o lance do impeachment no ano passado, os jogadores foram demonstrar apoio ao Augusto Melo, falando que as coisas estavam indo direito. Por quê? A percepção do jogador o dinheiro continua entrando. Então, o Corinthians estava atrasando um monte de pagamento de um monte de coisa, mas o dinheiro do jogador chegava, então o time entregava em campo. Só que daí já começou a perder controle. Parte do dinheiro que o Memphis está cobrando, desses 6 milhões que o Memphis cobra... Direito de imagem. É premiação de uma promessa que foi feita de bicho pela reta final do Brasileiro. Daí o Corinthians ganha aqueles 9 jogos seguidos, sai da zona de rebaixamento e vai até conseguir vaga na pré-Libertadores. Em algum momento nessa arrancada, o Augusto Melo, além da diretoria, foi lá e prometeu uma premiação, e parte da dívida com o Memphis é dessa premiação. E eu imagino que outros jogadores também tenham pendência desta premiação. Daí parte do Memphis é direito de imagem, quer dizer, já é salário que é um pedaço do salário. Oficialmente não é, mas a gente sabe que é. É lógico que é. É parte do salário que está começando a atrasar. Então começou a perder o controle dessa parte também. Da parte que mantinha o time em campo ainda meio tranquilo, meio isolado dos problemas. Quando começa a atrasar o salário, o problema começa a chegar no campo. E o Garro falou que isso afeta, querendo ou não, o bastidor afeta. Claro. O Memphis, e aí a questão do Memphis. O Memphis, se ele fez da forma mais delicada
delicada ou menos delicada, se ele podia... Mas o Memphis está no direito dele, foi prometido para ele saiu lá do Holanda para vir trabalhar no Brasil, ele não veio de favor, ele veio para trabalhar, mas ele veio com uma promessa de receber. O Corinthians aparentemente prometeu um monte de bônus para o Memphis, bônus por participação em gol. Cada 5 participações, chegar a 30, milha, a cada 5 ele vai ganhando mais. Título ele ganha mais, sei lá o que ele ganha mais. Tá no direito dele. E o Memphis, ele tá mostrando que ele foi jogar lá na seleção holandesa, foi bem, igual o recorde da artilharia da seleção holandesa, mostrou que ele ainda é um jogador útil em nível europeu. O Memphis tem mercado. Então, a informação até aqui, Bira, é que ele não quis ouvir as propostas, chegaram propostas pro Memphis, e o Memphis não quis ouvir, ou seja, ele deseja ficar, contanto que receba o que lhe é de Bira, agora você falou que, na sua visão, o Johnny exagera na opinião dele? Então, agora porque entre as coisas que o Johnny falou, que o Corinthians não tem mais jeito, então, aí que eu só uma SAF salvaria, então, etc. Você pensa diferente? Penso. Assim, uma SAF competente ajuda. Acho que uma SAF competente é um caminho para se resolver o problema. E qual seria o outro caminho? O outro caminho é um caminho difícil, é um caminho que a gente não viu acontecer até agora. A comunidade corintiana, eu tô querendo dizer, a torcida, hoje a gente tem que mencionar, né, os influenciadores, o pessoal que forma a opinião pública dos corintianos, os sócios, né, a arquibancada, criar um entendimento de que, assim, o Corinthians precisa começar a trabalhar, assim, o que o Flamengo precisou fazer lá em 2012, 2013, o Corinthians precisa fazer agora. Você acha que os conselheiros que hoje estão no Corinthians permitiriam que isso acontecesse? Não, mas se houvesse um movimento muito forte que pressionasse, até criasse uma pressão em que isso se tornasse inevitável, do tipo, o cara não tem como não fazer isso, o cara não tem como não promover isso, porque existem gente lá dentro do Corinthians que defende já há anos, que o Corinthians passe a tomar jeito, que o Corinthians Nem passe... Nem só conselheiro votasse no futuro Não só conselheiro vote, que defende que o Corinthians tem que acertar as contas, só que esses caras... início de movimento da torcida organizada, recentemente... Essa fiel. A Gaviões é Fiel, para que sócios participem mais das decisões, não é isso? Mas tem grupo político do Corinthians que defende isso há muito tempo. Quando o André Sanches ganhou... sem força esse grupo, né? Então, ele tem sétimo da capacidade de votação. Quando o André Sanches ganhou a segunda eleição dele, isso foi 2018, tinha um dos candidatos, o Isabela, que era desse grupo. É o Movimento Corinthians Grande, Chapa 82. Foi mal votado. Por quê? Porque não tem força. Por quê? Porque a comunidade corintiana não tem o entendimento de que, a prioridade agora é acertar a casa, acertar as contas, arrumar a casa. E você sabe que quando vai acertar as contas, você citou o Flamengo, é um período em que não vai ficar contratando medalhão, jogador caro, e o time vai sofrer um pouco mais em campo. Com o Flamengo foi assim. Mas é óbvio isso. Mas o corintiano está preparado para isso? Então, aí que tá. Só que você tem que ser honesto. As diretorias que o Corinthians vem tendo, seja a Renovação e Transparência, seja o Augusto Melo, gostam de vir com populismo. É muito populista. E, por isso que é muito difícil acreditar nesse caminho que você cita, Bira. Seria o ideal, óbvio. Tudo bem, mas não assim, é possível no Corinthians, não sei se não é possível. Parecia impossível no Palmeiras. O Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Daí, o negócio virou... E o Cruzeiro também? Então, o negócio... É que o Cruzeiro foi com o SAF. O Palmeiras ficou um negócio tão... que ninguém mais acreditava que dava para salvar o Palmeiras, que veio o Paulo Nobre e falou, eu me candidato, não vou nem prometer cargo. Ele se candidatou sem prometer cargo de diretoria para ninguém, porque é só ele que apresentou essa candidatura, ele acaba arrumando a casa. Então, assim... Mas é a mesma coisa o Corinthians esperar um Messias, como foi o Bandeira, o Corinthians estava envolvido em PCC, a diretoria do Corinthians, antiga, tá com o nome, a antiga do Augusto, com o nome envolvido em PCC, que saiu aí, no caso, vai de Bet. O Corinthians está com uma dívida que soa impagável, mas o Corinthians tem um nível de faturamento dos mais altos no Brasil. Fechou com a Nike até 2035, um acordo de 1,30 bilhão. O que acontece com esse dinheiro? O Corinthians tem que chegar e falar, gente, é o seguinte, torcida do Corinthians, por favor, apoiem, continuem apoiando, mas assim, o time vai piorar, a gente vai precisar contratar jogadores, vai ter times mais baratos, só que a gente vai, como nunca a gente precisa na nossa vida, precisa do apoio da torcida pra ajudar a empurrar esse time. Eu acho que o lado do apoio da torcida não seria o problema, Bira. Não seria o problema. Não seria. Mais ou menos, porque daí o primeiro erro do zagueiro fala, isso não é jogador de Corinthians, isso não é jogador de Corinthians. Isso aí o Bira tem razão. Acontece, óbvio que acontece. Corneta tem qualquer torcida. Fica trocando de treinador a cada 1 mês e meio, 2. Mas esse ponto não vai nem ocorrer.
Então, Essa é eu a acho que questão. assim... Pagando multa, o Rosalá... viu? Pagando multa de 10, 15 treinadores que Então, passaram e saíram antes de acabar o contrato. Mandando embora um atrás do outro. Ô, Johnny, Diga, Bira. esse movimento ali, esse grupo político que defende um acerto de contas, foi até um grupo que se uniu ao Augusto Melo, que foi um negócio assim, todo mundo que não fosse a Renovação e Transparência se uniu para tentar tirar o Mas grupo quanto do tempo André durou Sanches. essa união aí? Então, tanto é que eles já saíram. Quando a coisa começou a cheirar mal, eles saíram. Mas era o grupo do Rosala. Que estava como diretor financeiro. Ele saiu. E agora já tem um movimento para ver se lança algum nome para ser candidato à eleição do Corinthians, não agora que pode ser uma eleição meio de emergência, mas para a próxima eleição de mandato cheio. Mas aí você vai ter agora, você vai ter algum representante da Renovação e Transparência tentando voltar também. Mas então, se houver uma pressão, se houver um entendimento de todo mundo de que o Corinthians precisa mudar o jeito de fazer, talvez esse grupo ganhe força a ponto de começar a brigar para ganhar essa eleição e não para ser secundário. Obrigado. Quero ouvir Eugênio Leal. Gostei aí. Gostei não, estou gostando do debate. Opiniões divergentes. E Eugênio vai trazer a visão dele também, porque o negócio no Corinthians é sério, Eugênio. Seríssimo, seríssimo. É muito duro o momento que o Corinthians atravessa. E eu acho que um dos grandes problemas é essa percepção de que não, o Corinthians arrecada muito, então ele vai gastar muito. Só que a gente vê a dívida aumentando a níveis estratosféricos. Você não pode gastar mais do que você arrecada. O Augusto Melo, em um ano, aumentou em 800 milhões a dívida do Corinthians. E alguém tem que pagar isso, gente. E o Corinthians não parece preocupado em pagar dívida. Então, diretoria atrás de diretoria e boa parte da torcida também está preocupada em botar um time competitivo e contratar jogador e gastar dinheiro para o time ganhar e acha que assim vai dar retorno. Só que não consegue. E, lamentavelmente, o que parece, olhando para o Corinthians, é que uma mudança só vai acontecer se o time for para o fundo do poço. E a última grande transformação no Corinthians foi quando ele foi para o fundo do poço. Quando ele foi rebaixado, dali o Corinthians pegou, realmente, agora não dá mais. Ele já vinha tropeçando com um monte de problema e tal. Ele precisou ser rebaixado para se reestruturar. O Andrés E a assumiu antes do rebaixamento. só um detalhe importante que talvez seja uma coincidência. A reestruturação teve um personagem fortíssimo que participou dela no campo e fora. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Mas aí... Que ajudou na reestruturação física de CT e assim, etc. É fato. Não é? E dentro de campo. Teve uma participação importante, mas ela começa, de fato, na segunda divisão, antes dele chegar. O Andrés assume no momento. logo antes do Corinthians cair, né? O Andrés assume em 2007, no final do ano. Ele assume como um mandato Faltando tampão, poucos turnos. porque faltava um semestre para acabar o mandato do Alípio quando ele caiu. Exatamente. Mas interrompi o Eugênio, desculpa. Culpa minha. E ele recomeça uma reestruturação que era a realidade daquele momento. E funcionou. O Corinthians voltou, o Corinthians ganhou títulos, o Corinthians passou a ter um estádio, passou a ter um CT, embora o estádio seja uma situação que até hoje gere problemas para o Corinthians, mas também, ao mesmo tempo, gera muita coisa boa. Ter o estádio é muito bom. Mas a dívida que o estádio gera até hoje está sendo empurrada com a barriga aí. Mas, hoje em dia, aquela reestruturação não cabe mais. É preciso uma coisa profissional, uma coisa profunda, é cortar na carne mesmo, é entender que sim, o Corinthians gera dinheiro, mas não adianta achar que gera dinheiro e continuar aumentando dívida. Só que pelo andar da carruagem, pelo que a gente olha para o Corinthians e vê, só vai acontecer isso se for para o fundo do poço de novo. Então, mas, Eugênio... Detalhe que essas gestões aí temerárias, ruins, mal feitas... atingem também as categorias de base do Corinthians. Na verdade, a categoria de base, em geral, é o pior de tudo. Porque é o olho do furacão Não, do porque Corinthians. como a imprensa não cobre tanto categoria de base, a torcida não acompanha tanto categoria de base... Quantos atletas Augusto Melo escreveu Exatamente, pro Sub-20, é lá que eles fazem mais negócio de ficar colocando jogador ligado ao empresário. É mais que tem mais o diretor da base que não é um diretor profissional. Mas até pegando o gancho do Eugênio sobre outro momento do Corinthians, aí tem algumas diferenças. Primeiro, o Corinthians, quando caiu da outra vez, quando você caía, você era um clube dos 13 ainda, né? Mas era um clube mais pesado. Você caía, você ganhava, jogando Série B, você ganhava cota de TV de Série A. Então, o Corinthians cai para pegar adversários que tinham um orçamento baixinho, ele tem um orçamento entrando dinheiro de Série A e mais o dinheiro da venda do William. O jogo do Corinthians passava na Globo, na época, no sábado. Primeira vez que a Série B foi televisionada. Lembra disso? O Corinthians tem muita margem para montar um time para ganhar a Série B e de lá montar
montou a base que até ajudou até o time a ser campeão do mundo. Campeão da Copa do Brasil, logo depois que subiu, que voltou, não foi? Tem jogador daquele time que até foi campeão do mundo. Que chegou naquele time e foi campeão do mundo. É a base. Mas outra diferença é que ali, naquele momento com o Ronaldo, que se criou uma coisa que com o Ronaldo funcionou, porque era o Ronaldo. Mas o Ronaldo não é qualquer um, o Ronaldo é o Ronaldo. E virou uma ideologia dentro do Corinthians até hoje, que é isso que a gente está falando. Gastar mais é necessário para se ganhar mais. Porque o Corinthians fez isso com o Ronaldo. O Corinthians gastou um dinheiro com o Ronaldo, que foi uma aposta de que, assim, ele traria também mais dinheiro. E trouxe na época, porque o meu Ronaldo é o Ronaldo. Só que o Corinthians entra numa de começar sempre a achar que contratar um bom jogador. Pato, né? Com o Pato, Roberto Carlos. E começa a contratar jogador. E ali é quando começa a perder o controle das contas. A dívida do Corinthians existia na época, mas não era fora de controle, era bem razoável. O Corinthians começa a ter gastos absurdos, o faturamento absurdo, mas o gasto mais absurdo ainda. E daí, quando o resultado não vem, como é que o resultado vem? Como é que você vai melhorar as contas? Não, melhora as contas gastando mais. Porque começou a se acreditar no Corinthians, e isso é uma ideologia da renovação e transparência que o Augusto Melo absorveu. A ideologia de que, se você quer resolver as contas, você tem que gastar mais, porque gastar mais vai trazer mais jogadores e traz mais resultados. Só que traz mais custo também. É óbvio. Nem toda a contratação vai acertar. E o Corinthians, em nenhum momento, para fazer a conta assim, como eu consigo ganhar bem, gastando menos? Profissionalizando, trabalhando melhor contratação mais barata para venda, trabalhando melhor a base. Isso nunca foi trabalhado nesse período inteiro. O que o Corinthians trabalha para ter resultado em campo é contratar jogador pesado. É isso que o Corinthians tem feito. Desde o time lá de 2015 e tudo, que já foi um time que foi campeão brasileiro, era um time brilhante em campo, mas era um time que o Corinthians ficou meio ano sem pagar salário da galera. Tanto que todo mundo foi para a China no final do campeonato. Né? Porque tinha que por o jeito de conseguir arrecadar dinheiro e pagar as dívidas lá de Renato Augusto, Wagner Love, aquela turma. Então, Malcolm, né? Então, o Corinthians criou essa ideia de que assim, o único jeito de você ganhar mais é gastando mais. Só que a conta não fecha, e não tem fechado há 10 anos já. Inacreditável. Do período recente, Abel, se a gente analisar a janela de transferências do Corinthians no ano passado, quando estava perigando para cair para a Série B, o Corinthians talvez tenha sido o clube brasileiro que mais gastou ali. Você trouxe Carrillo, você trouxe Alex Santana, você trouxe Charles, Martínez, você trouxe Hector Hernandes, Martínez, Coronado, entendeu? Depois vieram como mais. Você vai pagar? O lateral esquerdo, que está hoje o argentino. O Anguilleri já mais recente, chegando para fazer alguns desses do Paulista. jogadores até são úteis, até ajudam o time atual. Só que o Corinthians tem que fazer são bons jogadores, mas tem grana para sustentar esse elenco? O Corinthians tem que fazer uma conta que é, pelo nível pelo que tem entregado em campo, o Corinthians não tem um banco de reservas, por exemplo, muito caro. Muito caro. É muito bom o banco, mas é caro. Então, será que assim, já que é para ser reserva, e o Corinthians agora nem tem mais competição continental para jogar, tem Copa do Brasil ainda, mas não tem competição continental para jogar, e talvez a Copa do Brasil não vá longe, que é o Palmeiras, o próximo adversário, será que o Corinthians não precisa ter tanto banco assim? Ou um banco tão caro assim? Para começar por aí. Precisa, o time principal. Sim. Não sei se pode pagar, mas tem que ter um banco bom, né? E não é nem um banco, a gente... Não, mas eu não falei que é bom. Semana passada tem que ser ruim, eu falei que ele tem que ser caro. Ah, tá. Será que não dá para achar um jogador? O Charles está vindo lá da Dinamarca. Ele não veio a preço de banana. O Maicon também não. Então, se é para ter... Entendi. Entendeu? Pode ser bom e não tão caro, é Exatamente, verdade. Achando no mercado nacional... Mas aí você tem que saber trabalhar isso. Exato. E aí? Muito bem, Fiel. A verdade é uma só. Se a gente for pensar com a cabeça de torcedor, com certeza, tanto você quanto eu, a gente fica indignado com a situação, a atitude, né, do Memphis Depay em estar cobrando aí o Corinthians. Mas a questão é lógica. A gente não pode pensar só como torcedor. A gente tem que pensar como ser humano, como trabalhador. E como o próprio comentarista falou, a minha opinião é igual a dele, ninguém gosta de trabalhar de graça, ninguém gosta de trabalhar sem receber. Se você fez um contrato ali com o seu patrão, se você fez um acordo com o seu patrão, para o seu patrão te pagar tanto para você fazer determinado serviço, então, meu amigo, você vai querer que o seu patrão cumpra com a palavra dele. Então, infelizmente é uma realidade, o Memphis está no seu direito de cobrar e está no seu direito de não se apresentar. Ele vai se queimar com a torcida? Vai, porque muitos torcedores não pensam esse lado humano, só pensa com o lado, com a cabeça de torcedor. Mas se você pensar com o lado
de ser humano, de trabalhador, você que tá me escutando, você também não gosta de trabalhar sem receber. Aí você fala assim, Thiago, mas o cara ganha milhões, ele nem tem necessidade desse dinheiro. A gente não sabe. A gente não sabe qual a situação econômica do cara. Por mais que seja milhões, tem muitos milionários aí que andam endividados, que não tem má administração. O Corinthians mesmo. O Corinthians fatura milhões no ano e tá todo endividado. Então, a gente não sabe a realidade de cada pessoa, a gente tem que se colocar no sapato de cada pessoa, ter mais empatia e entender o lado de cada um. Mas volto a repetir, dá raiva, dá bronca? Dá, porque claro, a gente quer que o cara esteja ali entregando a vida, dando a vida dentro de campo, mas eles são CLT, meus amigos, então infelizmente é uma realidade. E, de verdade, se ele quiser ir embora, vai embora. São 6 milhões que o Corinthians tem, que pode contratar aí 6 jogadores de 1 milhão cada um, e a gente ter até um elenco melhor. Essa é a minha opinião. Não sei qual é a sua, você pode deixar aí nos comentários e vamos debater sobre isso, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade sobre o Coringão, eu trago de volta aqui pro canal. Então se inscreve aí, ativa o sino, deixa o seu like e a sua opinião pra gente debater. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!